Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Coopercast, podcast da cooperativa da Coperciges. Eu sou Carlos Renato Castro Renon, cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo e bariátrico, operado e membro do Conselho Técnico da Coperciges. E hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante e cada vez mais presente na rotina hospitalar: os desafios no atendimento ao paciente obeso. A obesidade deixou de ser apenas um diagnóstico individual há muito tempo. Hoje, ela representa um dos maiores desafios da assistência hospitalar moderna. Um assunto que vai muito além da cirurgia bariátrica e envolve pronto-socorro, internação, cirurgia, centro cirúrgico, terapia intensiva e toda a estrutura hospitalar necessária para oferecer segurança e qualidade assistencial, além da reabilitação. Como dado estatístico, para a gente entender a dimensão da obesidade, hoje no mundo, 45,1% da população está acima do peso. Isso representa 2,11 bilhões de pessoas. No Brasil, até 2030, estima-se que 2 em cada 3 brasileiros estarão acima do peso. Para esse bate-papo, recebemos hoje dois grandes colegas envolvidos no atendimento hospitalar, desde o nível de pronto-socorro até a terapia intensiva. O Dr. Tarcísio Zovico, que é cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo, titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, além da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. É coordenador de serviço de cirurgia geral e cirurgia bariátrica do Hospital Evangélico de Vila Velha e supervisor do programa de residência médica cirurgia geral do Hospital Evangélico de Vila Velha do Espírito Santo. Doutor Tarcísio. Prazer, Renato. Bom, obrigado aí pelo convite. É um prazer imenso a gente poder debater um assunto que a gente já labuta por isso há 25 anos, com o tratamento dos obesos. Eu acho que essa proposta da cooperativa de trazer assuntos aí interessantes para serem discutidos e trazer alguma coisa sempre a mais e aprender junto com outros colegas. Teremos aqui também o Dr. G.D. Álvares Júnior, que é médico intensivista, instrutor do ACLS, coordenador das UTIs do Hospital Evangélico de Vila Velha, coordenador da residência médica em terapia intensiva do Hospital Evangélico, coordenador da equipe de hospitalistas do Hospital Estadual Jaime Santos Neves e diretor operacional da empresa MD Gestão. Júnior. Ei, Renato, boa noite, tudo bem? Assim, muito obrigado, agradecer pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, estar aqui com o Tarcísio. Quando chega o paciente dele, a gente tem que correr, que sabe que ele está vindo atrás, está aqui sempre aprendendo e falar de um assunto que é multidisciplinar, né? Uma realidade no mundo, que essa luta contra a obesidade tem que ser muito engajada e não é só do médico, né? Ela é multidisciplinar e é muito importante. E é interessante a gente notar que assim, você deu esse dado estatístico e a obesidade é uma pandemia, né? Atinge todas as camadas sociais, atinge ambos os sexos, todas as faixas etárias, todas as raças, e a gente tem que estar realmente preparado para atender o paciente obeso como um todo. O paciente obeso precisa de um plus, necessariamente um plus. A gente tem que fugir do padrão, porque o paciente obeso sempre é bastante complexo em relação a todas as comorbidades e as dificuldades que vêm junto com ele, né? Isso ocorre em toda a cadeia do atendimento deles, né? Do pré-hospitalar ao intra-hospitalar, né? Principalmente a nível de pronto-socorro, né, Júnior? Sim, desde o atendimento pré-hospitalar, né? Se a gente vê as dificuldades que o transporte tem, que ele enfrenta ali quando é uma intercorrência mais grave, né? Para entubar, o SAMU, os transportes avançados que vão atender pacientes obesos no deslocamento, às vezes envolve até bombeiro. Aí chega no pronto-socorro, muitas vezes não tem tomografia que aguenta fazer o exame que ele precisa. Isso é uma realidade. O raio-x é uma realidade. O raio-x do leito, muitas vezes, não tem penetração que consegue fazer o raio-x adequado. E sem contar a formação médica, né? A formação multidisciplinar, que ela tem que ter uma visão
própria para o obeso. O paciente, o obeso mórbido, principalmente, ele traz inúmeros desafios na urgência, né? Dosagens de medicações, desde daquela falta de ar, da asma, né? Na hora que precisa entubar, na hora que precisa o acesso venoso. O obeso, ele traz um desafio para toda a equipe, né, do atendimento. A gente que faz cirurgia bariátrica, a gente lida com isso com frequência em relação à cirurgia eletiva do paciente obeso, né? Considerando a gente está dentro do centro cirúrgico na melhor situação para uma intubação, né? Um paciente eletivo em jejum, e a gente vê muitas das vezes uma dificuldade com intubação. Se a gente transporta isso para uma urgência, né? O paciente que chega acidentado ou por uma urgência clínica que necessita uma intubação orotraqueal, um acesso venoso, assim, você vê a necessidade às vezes de uma formação técnica razoável, porque o paciente obeso ele não te dá muito tempo. O obeso ele tem um limiar muito pequeno em relação ao todo o contexto, ele não tem reserva, né? Então as complicações podem advir, porque geralmente são doenças que se interrelacionam. As doenças se interrelacionam de uma forma exponencialmente mais grave do que no paciente não obeso. Então, o obeso, principalmente em relação ao TLS, no ABCD da TLS, quando a gente vê via aérea, e realmente a gente tem dificuldade de intubação, colocação até uma máscara laríngea, tudo é muito difícil na ventilação do obeso como um todo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E os procedimentos básicos cirúrgicos na urgência, né? Imagina uma drenagem de tórax, uma traqueostomia ou uma crictioracostomia, né? Uma punção de veia profunda quando necessário. Um simples acesso venoso periférico, que já é dificultado. É comum não conseguirem o periférico, aí você acaba tendo que fazer o acesso profundo, que é mais complexo, né? Exige uma técnica diferenciada, você tem, às vezes, receio, principalmente dependendo da sua experiência, a agulha ela vai toda sem alcançar, só no subcutâneo e no tecido ali dérmico, e você acaba ficando com aquele receio de seguir, e às vezes você não consegue, não é porque você está com a técnica errada, é porque você não está alcançando mesmo o vaso. E o risco, né? O risco muito grande. Você faz esse pneumotórax acontece de forma, né, estatística de forma geral, e no paciente obeso, com certeza, é maior. Mas, assim, a gente tem que entender que nem sempre a gente tem todo o material também. E aquele laringoscópio que é curto para o obeso, né? Uhum. Às vezes é um obeso que tem barba e você não consegue ventilá-lo, porque isso é uma situação que a gente vê um obeso de barba andando de moto. A gente vai, pelo amor de Deus, ou vende a moto ou faz a barba, ou emagrece, ou de preferência os três. Porque realmente, assim, a gente tem que pensar numa situação emergencial, uma situação pior, que podem acontecer e pode levar a um desfecho muito desagradável. Muito ruim, né? E existem treinamentos, né, para via aérea difícil, porque é um tipo de paciente que o emergencista, o médico que trabalha na porta, nós da UTI também, o anestesista acaba sendo preparado para esse tipo de padrão, né, e é eletivo, ele consegue muitas vezes se precaver, né, desses padrões. O emergencista, o intensivista, nem sempre. Ele é surpreendido, né? Exatamente, o paciente não está em jejum, você tem que saber posicionar, você tem que saber sedação, a droga que você vai usar, entendeu? A dose que você vai usar, ela vai variar, porque ela é calculada pelo peso. Isso aí é uma coisa interessante, porque a farmacologia do obeso ela também muda. Sim. Né? Existe uma padronização, muitas das vezes, para um adulto padrão, mas o obeso não é um paciente padrão. Exatamente. Então, isso realmente varia muito e isso impacta necessariamente na evolução do paciente. E dependendo do peso, você alcança a dose máxima da medicação sem ter a dose que ele precisaria. Sim. Você acaba associando medicações. Passamos pelo pronto-socorro, vamos ao centro cirúrgico. Mas um detalhezinho que o Júnior falou a nível de pronto-socorro, em termos de exames de imagem, a gente não pode deixar de falar que a janela para ultrassom é mais dificultada, o raio-x, como você falou, de penetração, e assim, grande parte das tomografias vão até 160 quilos, e tem muitos pacientes acima disso. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque tem muitos lugares que realmente não tem estrutura para atendimento do paciente obeso. Acho que os gestores hospitalares precisam ver, primeiro, também, logo que fazem serviço de emergência, precisam ver
a capacidade de peso da sua tomografia. Isso é uma coisa muito importante. E isso ser informado também, né? Sim. Para a população, quando faz um plano de saúde, se é obeso, ter acesso a esse tipo de informação, onde ele vai buscar socorro, onde pode ter... Que, por exemplo, um obeso mórbido com apendicite não é um diagnóstico fácil. E uma cirurgia mais difícil ainda, né? Não é um diagnóstico e nem uma cirurgia fácil. Exatamente. Né? Ele não vai localizar tão bem quanto um paciente eutrófico, que você vai botar a mão ali e vai gritar. Entendeu? O grande obeso, habitualmente, ele tem um diagnóstico mais retardado. Sim. E com isso tem uma evolução mais desfavorável. Né? Desafios de centro cirúrgico. Operar obeso não é fácil. Não é fácil. Tem a dificuldade técnica, e você precisa, muitas das vezes, de material, de afastadores maiores. Você vai precisar fazer maiores incisões. Você, com isso, tem um maior tempo cirúrgico. Você, com maior tempo cirúrgico, você tem aumento de... você implica em maior... uma resposta endócrino-metabólica ao trauma. É um paciente, muitas das vezes, tem doenças metabólicas associadas, muitas das vezes descompensadas, e você está na urgência, você não sabe como que está o paciente, nem deu tempo, você se preocupou com muita coisa e esqueceu, e não deu tempo para ver o histórico metabólico desse paciente. O anestesista tem dificuldade na ventilação, ele tem que trabalhar com parâmetros, entendeu, muito exacerbados, e a cirurgia minimamente invasiva, quando possível, foi uma grande vantagem. Se teve um grupo de pacientes que se beneficiou, um grande grupo foi o paciente obeso. Foi. Porque a cirurgia minimamente invasiva trouxe para o paciente obeso menos invasão de parede abdominal, especificamente falando para abdômen, né? Foi um grande ganho. É lógico que num doente estável a gente não está considerando cirurgia minimamente invasiva, uma laparoscopia, mas para doenças inflamatórias, para abdômen agudo, às vezes perfurativo, às vezes hemorrágico, quando tiver somente sob muito controle de estabilidade hemodinâmica, passa a ser um grande diferencial. Ter o doente no centro cirúrgico obeso, como a gente está vendo, são desafios enormes, né? Passa pela chegada ao centro cirúrgico, pelo diagnóstico da doença, pela anestesia, né? Todos os critérios e cuidados que o anestesista tem que ter, da dificuldade cirúrgica, técnica. Posição do paciente na mesa de cirurgia. Posição na mesa. Podem acontecer praxis. E mesa adequada. Tem uma mesa adequada, mesa né? adequada. Para estar bem posicionado. Porque às vezes o paciente é muito pesado, a mesa, você precisa variar a mesa e você às vezes não consegue, a mesa trava. E a resposta clínica desse doente, né, Júnior? Sim, com certeza. Se for pensar que o obeso ele já é cronicamente inflamado, sim, aí você coloca uma resposta inflamatória aguda ali em cima, acaba que você sobrepõe as comorbidades, se for uma cirurgia eletiva, essas comorbidades têm condições de estarem compensadas, né, mas o risco de descompensação é muito grande, principalmente nas primeiras 48 horas. Daí o fato dele ser tão beneficiado, né, pela cirurgia minimamente invasiva, porque você gera menos resposta inflamatória. Se ele já está cheio de interleucina circulante no dia a dia, ele está cheio de insulina circulante, ele tem resistência insulínica, muitas vezes ele é hiperinsulinêmico, e acaba que esse paciente ele descompensa muito facilmente, né? E o transporte dele, né, Tassiano? O transporte dele dentro do centro cirúrgico e a nível de hospitalar como um todo, né? Macas que se adequam. Ventilação. No transporte, você tem assistência ventilatória no transporte. Você tem um ventilador de transporte. Você tem um ventilador de transporte, isso é muito importante. Porque às vezes você está numa cirurgia, você fez uma cirurgia de urgência, o anestesista fez o seu melhor, você fez o seu melhor, o Júnior está esperando lá na UTI. E como é que faz esse transporte? E nesse período pode descompensar o paciente, uma telectasia nesse paciente mal ventilado. É um problema muito sério. Aí atrasa a intubação. Da maca cirúrgica, da mesa cirúrgica para uma maca, anestesiado, sem o auxílio dele, né? Não é uma coisa fácil. Não é fácil. Numa dessas aí, perde acesso venoso, numa dessas aí, realmente, você perde uma sonda, agarra. Você tem que tomar uma série de cuidados extremos. Evitar por completo qualquer possibilidade de evento adverso. Menos sempre é mais esses pacientes para a gente poder realmente
minimizar os riscos. Que é o que você falou, né? O paciente, ele tá com a reserva dele ali, ele sobrevive, ele vive continua, ele faz tudo da vida dele, ele é ativo, faz tudo, mas em cima do limite. Se tira daquele limite dele, ele acaba não tendo reserva. Ele tem apneia obstrutiva do sono, ele tem diabetes, ele tem hipertensão. Se você tira um pouquinho ele da linha, ele precisa de usar da reserva dele, ele não tem. E é difícil de você compensar depois. Principalmente quando é associado à infecção, como a gente falou, pós-operatório, quando a CIRS, ela já não é uma CIRS normal, porque, desculpa, a resposta inflamatória, né? Ela já não é uma resposta inflamatória normal, porque ele já tem uma inflamação basal, ele tem as interleucinas. Ele já é um doente inflamado, né? Ele já é inflamado crônico, você coloca a resposta inflamatória dele lá em cima. Isso aqui, se ele infecciona ali com 72 horas, que está resolvendo a resposta inflamatória, você fica numa linha muito tênue. Aí, eu abri de novo, é uma complicação, e se for branca, você impõe uma morbidade muito grande nele. E você não abrir e tiver inflamado, infeccionado, você perde um time que pode ser o que vai definir entre a vida e a morte dele. Ou seja, são condutas que são multidisciplinares mesmo. O cirurgião, junto com o intensivista, junto com o cirurgião, como ele viu como estava ali dentro, ele tem aquela... Eu sempre respeito muito quando o cirurgião fala, vamos deixar mais 3 dias de antibiótico. Assim, eu sei que profilático não é. Ou seja, teve alguma coisinha, ficou na dúvida de alguma coisa. Júnior, eu acho melhor intervir precoce esse aqui. Ou seja, ele sabe que alguma coisa ficou mais frágil, ou sabe que aquele paciente ali não tolera nenhuma saída da curva. E é tipo de paciente reabordar esse doente vai desde a decisão até a execução. Exatamente. E assim, não é fácil. Mas aí, para essa decisão de reabordagem, uma coisa que pode minimizar a dificuldade, que sempre é difícil, é você acompanhar o paciente. Exatamente. Esse paciente precisa ser visto 2, 3 vezes por dia. E isso a gente fala para os nossos residentes, porque tem que ver o paciente de manhã, a gente passa de manhã, tem que ir à tarde e à noite para ver realmente como evoluiu. E são mudanças que realmente assim podem te nortear uma decisão, tanto para um lado quanto para o outro, para você postergar, pisar um pouco no freio, ou para você ser um pouco mais intervencionista. Isso pode fazer a grande diferença. E reabordagem, assim, a gente sempre tem que pensar. Aparelho abdominal, especificamente falando em abdômen, né? Uma reabordagem de abdômen, parede abdominal é sempre um grande problema. Até isso para fechar esse depois. Para fechar, porque às vezes você tem uma síndrome compartimental, você não consegue fechar. Você não tem poneurose para fechar. E o risco do paciente viscerar. E são todas as nuances que realmente um cirurgião experiente passa por isso. E vocês na UTI sofrem junto com a gente. Sofrem junto. E os desafios na UTI, Júnior? Então, na UTI a gente sofre. O que acontece? É um paciente que tem isso tudo que eu falei, aí ele vem, às vezes ele vem já estubado, aí recircula droga, o paciente fica sonolento, aí você tem que, é uma intubação que já é mais complexa e já seria uma reintubação, você tem que pesar muito risco-benefício de eu tentar fazer um antagonista daquele sedativo, de eu tentar reverter aquela sedação, às vezes a gente tenta e mesmo assim o paciente não acorda, a gente tem que reintubar, uma intubação mais complexa. Quando a gente está em grandes centros, igual você falando do hospital que a gente trabalha, tem anestesista lá o tempo inteiro, tem videolaringo, facilita. Se você está num centro menor que não tem esses recursos, você tem que saber posicionar, você tem que... Quais seriam os desafios para quem está num serviço de menor recurso? Posicionamento. O posicionamento do obeso, ele muda, ele ajuda bastante. A gente acaba elevando mais o tórax dele como um todo e fica meio em rampa. E a cabeça fica levemente inclinada no final da rampa. Isso facilita. Já aconteceu de precisar entubar ele de frente, por conta de o pescoço ser muito curtinho, você não conseguir virar o pescoço. Isso aí é manobra de pré-hospitalar. Não sabe. Manobra de pré-hospitalar. Mas eu acho que uma coisa que a gente tem que considerar, que não podemos esquecer, em caso de você não ter uma grande estrutura, é uma traqueostomia precoce nesses pacientes. E em relação tem o risco de extubação, uma intubação difícil, o risco de extubação, um paciente que vai prolongar mais tempo, considera uma traqueostomia que pelo menos você assegura uma via aérea. Porque você ter uma complicação de você ter um paciente numa saída de uma extubação inadvertida e você ter dificuldade, e você nem sempre está ali na hora.
né, e você tem uma dificuldade de intubação, você tem que pensar em tudo. Eu acho que nós temos que analisar todos os aspectos. Eu acho que talvez aí a questão da via aérea e o acesso venoso sejam os desafios de maior risco para um doente, para o médico, em relação a um paciente obeso. Ventilar o obeso é difícil, né? Muitas vezes ele retém mais CO2 e você acaba tendo que tatear isso indo pelo pH. Às vezes a gente tem que permitir que ele retenha um pouco mais de CO2, porque ele vai precisar de um volume corrente muito alto, às vezes, e você não quer isso. Porque o pulmão do obeso, não é porque ele é obeso que o pulmão dele é gigante. Você faz o peso pelo peso ideal, e o peso ideal é pela altura. Aí a gente, às vezes, acha que porque é obeso, tem que receber 6 ml por quilo e tem 170 quilos, vai receber 900, 1.000, 1.000, 2.000. Não vai, né? Não vai. Você vai pela altura. E é um pulmão com a peso complacência ideal. bem alterada. Né? Sim. A dificuldade Por conta do peso do tórax. Você acaba, esse ventilador de transporte, ele em PCV, muitas vezes você tem que fazer a pressão alta, porque ele tem resistência, ele não tem... a resistência é muito alta, mas o platô, a pressão mesmo que vai para o alvéolo é menor, mas ele precisa de uma pressão maior. E esses ventiladores de transporte muitas vezes não fazem. No paciente na UTI, a gente sabe que mobilizá-lo é fundamental para prevenir uma série de complicações, entre elas a úlcera de pressão. Algum cuidado especial com o obeso? A gente usa muito plástico filme já na admissão, na sacral, porque a gente sabe que os coxins, muitas vezes eles afundam e a sacral dele acaba ficando desprotegida. A gente mesmo, se o paciente for grande, obeso mesmo com coxins grandes, eles não... Já aconteceu o peso do paciente e o coxim empenar a lateral da cama, a lateral, assim, afundar a lateral da cama. Aí a gente acaba botando plástico filme nas áreas onde tem maior risco de lesão, principalmente para aqueles pacientes que vão por uma sepse, por uma infecção, por uma cirurgia que não foi eletiva, que vai precisar de mais tempo parado, acamado. A proatividade em relação à prevenção de escaras de decúbito deve ser sempre muito bem vista isso, para a gente ver o quanto isso impacta no sistema de saúde americano. Não paga, caso ocorra escaras, úlceras de decúbito, o serviço de saúde não paga, o hospital fica com o prejuízo dele. Tamanha a possibilidade de você prevenir. Então, é uma situação que a gente precisa trabalhar desde cedo. E profilaxia de trombolismo pulmonar. Que é outra dificuldade também, né? É a dose, né? Sim, porque a gente não... É um doente de maior risco para isso. Porque acaba que a heparina não fracionada, você teria que ter um laboratório muito fidedigno, né, para você dosar o PTK. Você fazer o que é empírico para o obeso, ele não reflete, a gente não tem reflexo da proteção real, né? E a enoxa, de baixo peso molecular, a gente não calcula, não dosa o fator 10 ativado, para a gente saber se está sendo ou não um anticoagulado, né? É um desafio também. A gente acaba usando, assim, empiricamente, acima de 35 de IMC, aumenta em vez de 40 para 60 a dose. Usa uma dose um pouco mais alta. Mas tem pouca evidência, assim, a respeito disso, assim, que proteja mesmo. Mas a gente faz o mais precoce possível e mobilizar, né? Fisioterapia. Você risco tem de infecção pulmonar. O papel do fisioterapeuta na UTI já é grande para qualquer paciente, mas para o paciente obeso, a primeira coisa quando o paciente nosso chega tem que ser muito quem é o fisioterapeuta? Eu acho que a gente precisa, realmente cola no fisioterapeuta, ele precisa trabalhar demais, precisa trabalhar muito esse paciente. Então, olha, nós já falamos de socorrista, de pré-hospitalar, de cirurgião, de UTI, faltou uma de fisioterapeuta. Faltou uma coisa agora. Considerar que o paciente obeso, muitas das vezes, ele está desnutrido. Isso. A nutrição do paciente obeso, né? Então, assim, muitas das vezes a nutrição precoce não significa, obesidade não significa boa nutrição. Com certeza. Então, nós falamos aqui de vários profissionais envolvidos no atendimento do obeso, né?
conclui-se, então, que é um atendimento multidisciplinar. Sim, Com certeza. a gente viu isso muito na cirurgia bariátrica, né? A cirurgia bariátrica trouxe esse para a cirurgia eletiva, né? É óbvio que uma UTI já está acostumado com essa interdisciplinaridade. A cirurgia bariátrica trouxe isso para uma cirurgia eletiva e a gente faz isso muito bem, né? A gente tem nutricionista, psicólogo, enfermeiro, assistente social e temos até fisioterapeuta e a gente já trabalha com isso de forma integrada e a gente vê o quanto que isso agrega e quanto isso entrega valor e quanto isso realmente muda desfecho. E é muito importante para todo o contexto do paciente obeso. Nós falamos até agora de todas as dificuldades para um atendimento médico para um paciente obeso, né? Desde o pré-hospitalar até a terapia intensiva. Não podemos esquecer da reabilitação, né? E, pegando o gancho do Tarcísio, a cirurgia bariátrica, né? Quais seriam os principais benefícios hoje que a cirurgia bariátrica poderia trazer para esse doente? Uma vez que perder peso significa saúde. De forma geral, a gente vai falar assim, hoje, com o advento das drogas, inclusive, a gente tem que botar as drogas, cirurgia bariátrica e medicações, né? Combate à obesidade é uma coisa que a gente já faz há muito tempo, tem 25 anos que nós lidamos com isso. Eu e Renato, em janeiro de 2001, nós fizemos nossa primeira cirurgia bariátrica e a gente está junto a esse tempo todo e lidando com paciente obeso, tratando pacientes obesos, tanto na clínica particular quanto na clínica, no serviço público, com um movimento que nos deu uma expertise razoável para aprender a realmente a respeitar esse problema. As duas principais causas de morte evitáveis do mundo são obesidade e tabagismo. Quer viver mais? Não seja obeso e não fume. A associação dos dois, eu costumo falar que não é um tiro no pé, é um tiro no peito. Que isso realmente são coisas que você mesmo pode fazer. Então, assim, emagrecer, você perdendo 10% do peso, você já está melhorando muito as suas condições metabólicas e condições em relação à parte cardiometabólica, já está melhorando muito. É lógico que o paciente não quer perder, quem é obeso não quer perder só 10%. Ele não está preocupado só com a pressão dele. Ele quer realmente botar uma calça em tamanho significativamente menor, ele quer sentar numa cadeira, né, sem ter preocupação se a cadeira vai aguentar ou não. Então, isso é uma coisa que realmente, por isso que fazendo qualquer tratamento, isso que é uma coisa que é importante a gente deixar. A obesidade é uma doença crônica, progressiva, recidivante, incurável. Qualquer tratamento da obesidade implica necessariamente acompanhamento e investimento, seja ele medicamentoso, clínico, dietético ou cirúrgico. A gente entrega resultado, mas o paciente tem que fazer a parte dele, porque senão perde tudo. E aí depois recidiva. Júnior. Não, concordo plenamente. Com o tratamento da obesidade, você consegue recuperar diabetes, você cura o diabetes. Muitos pacientes deixaram de tomar medicação para pressão, então é mais rápido ainda, porque aquilo que a gente falou, o fato dele ser cronicamente inflamado, o rim está comprimindo com a pressão da gordura, o sistema renina-angiotensina está ali ativado, o rim está produzindo substâncias que aumentam a pressão. Quando você diminui a gordura, a pressão dele melhora, o coração bate contra um impacto menor, ele tem menos insuficiência cardíaca, diabetes, assim, você falou, o obeso acaba que é uma das maiores causas de morte, porque de 10 diabéticos tipo 2, 8 a 9 são obesos. Se você trata a obesidade, você diminui muito o risco desse paciente de desenvolver, ou quem já desenvolveu, ele melhora, ele se recupera, ele controla. Então, para mim, a cirurgia bariátrica veio para mudar mesmo a história da obesidade. As medicações estão entrando junto, acho que vai ter medicação. A gente tem muita descompensação em todas as doenças por má adesão medicamentosa. É uma das principais causas de complicações de doenças crônicas é a má adesão medicamentosa. Infelizmente, ainda mais numa população de nível médio a baixo. Aí acaba que ficar dependente cronicamente pode gerar uma adesão e acabar se perdendo, né? Eu acho que vai ficar aí nisso, quem tem mais condições e aderir melhor à medicação, quem não conseguir, faz a bariátrica, mas nós temos que fazer alguma coisa para controlar a taxa de obesidade. Além da realidade hoje do custo, né? Sim. Das medicações, tem um custo elevado, principalmente nas doses mais altas,
E a recomendação, quando se está fazendo um tratamento com uso de medicação, é não suspender a medicação quando você atinge o objetivo da perda de peso, né? Você precisa manter. Exatamente. E assim, o que fica? Não é só cirurgia, não é só medicação. É medicação e cirurgia para alguns, às vezes só medicação para outros, às vezes cirurgia só para outros. A gente não pode atuar de forma antagônica e não existe competição. Da mesma forma que a cirurgia oncológica trabalha em conjunto com a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia cardíaca trabalha junto com a cardiologia clínica, eu acho que a gente tem que somar esforços, tanto a parte clínica, dietética, nutricional, psicológica, que a gente não pode deixar de valorizar. São pacientes que precisam muito do acompanhamento psicológico, né? Tratamento psicológico, o acompanhamento psicológico, inclusive um cuidado com o preconceito que existe, né? Que não deveria com o paciente obeso, e o cuidado no trato com ele dentro do ambiente hospitalar. E isso assim é uma como coisa deve ser em qualquer local. Isso é uma coisa muito frequente. Existem trabalhos que falam que, assim, pacientes obesos, até 70, 60, 70% dos obesos sentiram algum grau de preconceito em unidade de saúde, seja num simples raio-x, seja num laboratório para colher sangue ou dentro de uma unidade de internação hospitalar. É um comentário, é um riso, é uma situação um pouco desrespeitosa. É porque é um paciente que, desde a infância, normalmente era o gordinho da sala, era aquele paciente que sofria bullying, e ao longo da vida ele vai sendo discriminado, às vezes nem pelas pessoas, mas é por ele não conseguir, não ter capacidade de fazer coisas que ele gostaria de fazer. E muitas vezes esses tratamentos, eles vão ser a base, eles vão promover a dieta, seja porque ele não aguenta comer, seja porque ele não tem apetite, e muitos desses pacientes associam a felicidade, o prazer deles à alimentação, à comida. E você está tirando o antidepressivo dele. O tratamento, o acompanhamento psicológico, até para ele ter para ele entender como que vai ser o caminhar dele, como vai ser a vida dele daqui para frente. É por isso que a gente vê hoje, assim, as pessoas recorrendo às medicações de uma forma muito rápida, que dá um efeito rápido. E a gente que lida com cirurgia bariátrica, olha bem como a gente, até operar, o paciente tem uma saga, né, Renato? O paciente passa por muitas avaliações. A gente chegamos a fazer reuniões de preparo pré-operatório, e isso traz muita informação para que a gente entenda que o paciente precisa mudar hábito para ele poder realmente aderir ao tratamento, porque as coisas não são fáceis. E a partir do momento que ele entende que as coisas precisam ser mudadas e realmente passam a ter informação, nem assim como cirurgia bariátrica, a adesão no pós-operatório é grande. O nosso acompanhamento é pequeno em vista da quantidade de pacientes que a gente opera. Não por a gente dificultar, é porque os pacientes não retornam a gente, né? Bom, diante de tudo que nós colocamos aqui, é possível imaginar o grande desafio que é atender paciente obeso, né? Gostaria de deixar alguma mensagem, Tarcísio, sobre a questão da obesidade, obesidade como saúde ou como doença de um modo geral para a população? Obesidade é um problema de saúde pública e eu acho que a gente tem que pensar desde a obesidade infantil. Isso afeta, como falamos, todas as faixas etárias. Eu acho que a gente tem que pensar como um todo e respeitar o adversário. Eu costumo dizer, nós não devemos tratar a obesidade como uma coisa simples. É um adversário forte e contra o adversário forte você tem que jogar o jogo e usar várias armas. Não existe uma única arma que resolva contra a obesidade. Temos que atuar de forma interdisciplinar e de muitas formas. De várias formas para que a gente consiga manter resultado. Eu acho que o multidisciplinarismo é fundamental. Júnior, sua mensagem? Eu concordo plenamente e a gente tem que engajar nessa luta, entender que essa conversa que nós estamos tendo aqui é sobre uma doença importantíssima e que tem tratamento. A gente pode buscar pelo SUS, se a gente tem condições particular, mas tem que buscar, porque vai mudar a vida do obeso, e isso é uma questão de saúde pública e uma urgência. Vocês viram os números que nós citamos aqui, e o impacto é muito grande. E lembrar da multidisciplinaridade, por quê?
porque essas pessoas que muitas vezes estão buscando a medicação por conta própria não têm um acompanhamento psicológico, acaba que perde muito peso, a perda de peso muito rápida, ela traz dano à saúde, queda de cabelo, traz muito... Queda de cabelo é aquilo que você nota primeiro quando você está tomando por conta própria e perdeu 15 quilos. Mas tem várias outras doenças metabólicas que vêm disso, e você vai lá e compra por conta própria, perde muito peso, sarcopenia, não é porque você perdeu peso, às vezes você está se sentindo melhor, mas você não está bem nutrido, você tem que ter um acompanhamento adequado, psicólogo, nutricionista, do cirurgião, caso seja via bariátrica, endocrinologista, importantíssimo. Fundamental, então, mudar o estilo de vida. Fundamental. Não é? Educação alimentar, tratamento multidisciplinar, atividade física e perda de peso. É a máxima, né? A vida não tem ganha-ganha. Escolha o que você quer perder. Exatamente. Obrigado, Tarcísio. Prazer. Júnior, foi um prazer estar aqui. Prazer. E até o próximo Coopercast.